Oi, seja bem-vindo ao vídeo que demonstra quais são as melhorias que foram implementadas na versão de Final 32. Se você possui uma versão anterior a essa, 2.1.3.32, por favor atualize através do link que está sendo disponibilizado nesse e-mail. Ok, durante esse tempo, a Micromed veio escutando nossos amigos cardiologistas e implementamos uma série de funcionalidades novas e algumas coisas simples, mas que fazem a diferença quando a gente fala de tempo de análise. Uma dessas diferenças é que agora, quando a gente dá um duplo clique no nome do paciente, a gente já tem acesso à tela de classes daquele paciente, quando o exame já foi analisado. Uma outra melhoria é que agora dentro de qualquer uma das classes, a gente tem aqui a opção de visualizar aqueles batimentos por um outro canal. Pode ser pelo canal 1, pelo canal 2 ou pelo canal 3. A tecla de atalho para mudar de canal são as teclas numéricas 1, 2 e 3. Ok. Uma outra mudança que foi implementada nessa nova versão é que agora existe um módulo de detecção de supras que foi implementado aqui dentro do Nomad. Isso te dá uma liberdade maior e te tira a dependência do Nomad Plus, que passa a ser um opcional para analisar o exame. Eu vou clicar aqui nesse botão detectar ESV e a gente enxerga na tela aquele mesmo tacograma que a gente enxerga no Nomad Plus, quando a gente clica em taco 24 horas. O princípio aqui continua o mesmo. Sempre que a gente enxergar tracinhos brancos aqui, mais ou menos nessa amplitude, isso quer dizer que teve um batimento, nesse caso é esse daqui, que bateu antes da hora. E ele está classificado atualmente como batimento normal. Então a gente tem uma supra aqui, enxerga uma outra supra ali embaixo. E a forma de identificar essas supras é clicando nesse botão aqui, detectar ESV. Os parâmetros do algoritmo podem ser ajustados aqui abaixo. Então, se eu clicar aqui em detectar ESV, ele vai varrer esse exame procurando prematuridade e pausa compensatória nos batimentos normais. Então, clicando aqui no botão detectar ESV, ele vai pintar de verde todo o batimento que está classificado como normal e está prematuro com pausa compensatória. Ao girar a roda do mouse, nós conseguimos passar aqui pelos eventos que foram capturados de supraventriculares. Você pode girar a roda do mouse, pode apertar para cima no teclado, pode apertar para baixo e vai navegar aqui pelos exemplos. Através desses exemplos, a gente consegue corrigir. Por exemplo, se eu discordar desse batimento aqui, se eu acredito que ele não é uma supra, eu posso dar um N de normal aqui no teclado ou posso clicar aqui no botão N de normal. Clicando nesse botão atualizar, essa supra vai sumir aqui destes exemplos. Então, é uma forma melhor da gente identificar as supras e efetuar a correção das mesmas. Lembrando que ele vai listar aqui nos eventos de supra as supras isoladas através do número 1, as supras pareadas através deste número 2, as que forem 3 em sequência através aqui do número 3 e 4 ou mais são os episódios considerados taquicardias supraventriculares. Ok, vou demonstrar aqui como funciona o novo módulo de fibrilação atrial. Nós clicamos aqui na opção detectar ESV, a fibrilação atrial ela vai chamar a atenção aqui da mesma forma que ela chamava a atenção no Nomad Plus, e a gente consegue clicar no botão aqui fibrilação atrial. A gente vai selecionar novo evento,
Você consegue ter a precisão aqui de batimentos. Eu posso chegar aqui no início, no primeiro batimento desse exame, marcar como início da fibrilação atrial e eu vou clicar aqui no fim da fibrilação atrial, no último batimento de fibrilação atrial. Quando eu clico aqui em escolher o fim e teclo OK, o Nomad ele vai pintar de verde todos esses batimentos. Isso não vai influenciar na contagem total de supras do exame. Apesar dele ter marcado aqui como supra, isso não vai entrar na contagem de supra. O que o Nomad está fazendo é que ele está falando que simplesmente esse episódio de FA foi de batimentos supraventriculares, mas isso não entra na contagem. Após marcar aqui o episódio de FA, a gente consegue vir normalmente e identificar as supras. Então, nesse exemplo aqui, ó, ele captou 87 supras isoladas. Girando a roda do mouse, eu consigo enxergar aqui todas essas supras. Ele enxergou 5 episódios de supras pareadas. Nesse caso, elas estão aqui abaixo. Enxergou 3 episódios com 3 batimentos supraventriculares. Lembrando que a gente consegue corrigir aqui. E identificou aqui um episódio com 4 batimentos ou mais, que corresponde a uma pequena ataque supra que a gente teve nesse exame. Após ficar satisfeito com o trabalho do algoritmo na detecção das supras, nós podemos fechar essa janela e a classe de supras vai estar aqui com todas as supras que foram identificadas através da procura ali do algoritmo. A gente pode sair dessa tela e pode entrar nos eventos agora que as morfologias já foram separadas. Clicando em eventos, foram implementadas algumas melhorias. Por exemplo, a tela de eventos agora vai listar os eventos de ventricular e de supraventriculares isoladas. Antes a gente não tinha essa opção de isolada. Uma outra adição a essa tela de eventos foi o número de eventos de fibrilação atrial aqui embaixo. Eu vou demonstrar isso daqui a pouco com outro exame que possua fibrilação atrial. Uma outra melhoria foi a implementação do modo de visualização do registro aqui na tela de eventos. Como funciona esse módulo? Por exemplo, se eu enxergo aqui algum trecho que eu preciso alterar um batimento, que eu preciso corrigir algo, eu posso marcar essa opção ou clicar na tecla de atalho F11 e ele vai mostrar o traçado daquele exemplo que está marcado. Enxergando aqui o traçado, eu posso efetuar qualquer correção que julgar necessária. Nesse caso, esse trecho não precisa ser corrigido. Eu posso inserir batimentos, apagar batimentos, posso gerar uma nova classe com batimento selecionado e etc. Ao fechar essa tela, desmarcando aqui a opção ou apertando novamente F11 no teclado, eu ainda precisarei atualizar os eventos ou através dessa exclamação vermelha ou através do botão aqui atualizar eventos para que as mudanças sejam aplicadas. O episódio de FA que foi marcado, ele vai estar aqui na lista como FA, onde a gente pode enxergar o início, o meio e o fim do episódio de fibrilação atrial. Vale lembrar também que ao demarcar a fibrilação atrial, o novo laudo adaptável automático vai mostrar que o número de episódios de fibrilação atrial, a porcentagem do exame que o paciente ficou em FA e o tempo exato da duração destes episódios de fibrilação atrial. Uma outra mudança implementada é que agora, ao selecionar um trecho para impressão e clicar em salvar o trecho, a gente consegue desabilitar
qualquer canal daquele trecho. Lembrando que, ao desabilitar esses canais, isso vai valer somente para esse exemplo. Se eu for salvar um próximo exemplo, eu posso voltar com os 3 canais. Uma outra mudança foi a adição do botão aqui Validação do QT, que antes só era acessado através da tela de gráficos 24 horas. Clicando nesse botão, eu tenho acesso à tela de QT para efetuar a validação. Lembrando de cortar o QT mínimo e o QT máximo do exame. Foi adicionado também um botão aqui de trechos automáticos, onde o Nômade vai salvar o exemplo do máximo QT e QTC e também do mínimo QT e QTC para os trechos que vão ser impressos neste laudo. Outra mudança foi na tela de diário/trechos. Clicando aqui em diário/trechos, agora nós não temos mais aquela divisão de 2 abas que tínhamos nas versões anteriores do Nômade. Aqui nessa área de sintoma, estão referidos todas as vezes que o paciente apertou o botão do meio do gravador, o botão de eventos. Vão estar listados aqui dessa forma: evento 1, evento 2, evento 3, conforme o paciente apertou o botão de eventos. Para que este evento do paciente seja salvo nos trechos que vão ser impressos, é necessário clicar aqui nesse botão evento como trecho. E você vai descrever aqui em cima o evento conforme o diário do paciente. Ao clicar em OK, o evento virá aqui para baixo. Lembrando que uma outra mudança foi a implementação do botão aqui à direita cronológico. Clicando nesse botão, ele vai ordenar os trechos cronologicamente. Lembrando que o padrão do software é salvar cronologicamente. Mas como eu adicionei um evento aqui, esse evento que foi adicionado por mim, ele sempre vai entrar no final dessa listagem. Clicando nesse botão, ele entra na ordem cronológica. Selecionando aqui o trecho do exemplo, eu consigo fazer qualquer alteração na impressão, como, por exemplo, desabilitar um canal que esteja com uma má qualidade naquele exemplo específico. Lembrando que desabilitar o canal aqui não alterará os outros exemplos que foram salvos, que continuarão com os canais que foram selecionados na hora da impressão. Uma outra mudança foi na tela de relatório. Clicando aqui em relatório, nós temos agora somente uma tela, não existe mais aquela divisão superior e inferior do relatório. O que estiver nessa área branca será impresso como o laudo desse exame. Nós temos aqui alguns exemplos, dando um duplo clique e dizendo que sim, este laudo será inserido aqui nessa área de laudo do exame. Todas aquelas opções de impressão, por exemplo, se a logo vai na primeira folha, se não possui logo, se a logo está lá no ponto remoto, se possui a sua assinatura digitalizada ou não, estão nessa coluna aqui da direita. Coisas que foram implementadas foram: você tem a possibilidade agora de informar ou não os resultados do QT. Se a gente desmarcar essa caixa aqui, ele não vai falar nada sobre QT no laudo, a não ser que você descreva manualmente. Desmarcando essa opção aqui, ou marcando, ele vai mostrar, ele vai habilitar ou não a porcentagem de artefatos no laudo, ele vai falar ou não na folha de rosto, na primeira folha do laudo. Foi incluído também uma folha para descrever melhor os exames de bradicardia. Clicando nessa lupa, você pode enxergar com detalhes todos os eventos de bradicardia que esse paciente teve durante as 24 horas. Essa função ela é boa para os casos em que você vai receitar um marca-passo para o paciente, por exemplo.
Se não quiser imprimir os detalhes da bradicardia, você pode desmarcar essa opção, assim como funcionava nas outras versões do Nomad. Também foram inseridos aqui os botões para editar o nome do paciente e para editar os dados do exame. Clicando em editar paciente, você consegue corrigir o nome do paciente, caso ele tenha sido digitado errado, a data de nascimento e etc. Clicando aqui no botão editar exame, nós podemos editar os dados do exame, podemos inclusive selecionar o nome correto aqui do médico responsável, no caso, o seu nome, para que isso já fique aqui no laudo. Clicando em visualizar impressão, o seu laudo vai estar aqui. Lembre-se que ao sair, você deve sair clicando em Enter OK, para que esse laudo fique salvo. E essas foram as mudanças que foram implementadas nessa versão de Final 32. Esperamos sinceramente que você tenha gostado.